Fala, Joe, mais um vídeo vagabundo pro canal. E nesse vídeo eu vou falar pra você como morar nos Estados Unidos e trabalhar de casa. Então, independente se você tá no Brasil, nos Estados Unidos, aonde seja, eu vou te dar uma forma legal de você morar aqui e uma das melhores opções de trabalho, de negócio que você pode ter. Então, sem mais delongas, vambora pro vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal que a gente tá indo rumo a 1 milhão de inscritos. E a gente vai conseguir isso juntos se você colaborar e clicar aqui. E como agradecimento, aqui vai a foto de um gato. Se eu te falar que tem muita gente que mora já nos Estados Unidos ou pretende vir para cá, mas não conhece os caminhos para conseguir, talvez, chegar de maneira legal ou conseguir aí ter sua permissão de trabalho, ter o seu green card. Então, a ideia é dar uma visão geral aí nos caminhos que você tem para isso te ajudar. Aí você começa suas pesquisas, você conversa com um profissional da área para poder, aprofundar nessa etapa. E depois a gente vai falar também a parte de trabalho. Como você consegue trabalhar aqui de casa, que, na minha opinião, é um caminho sem volta, né, Nenê? É melhor que o subemprego. Deus me livre. Porque eu trabalhei 16 horas sem trabalhar dentro de casa e eram os piores dias da minha vida. Nossa, só fica contando a hora pra acabar logo, bater só seu tempo, né? Você quer que a vida passe mais rápido só pra você ir embora. Loucura. E olha só que interessante, pra você que tá nesse momento buscando green card ou maneiras de chegar até aqui, existem os vistos de trabalho, né? Existem os vistos de trabalho na categoria que levam até um green card, que é um visto de imigrante, e os vistos de não imigrante, que não leva até um green card. E aí você pode ter um visto lá, O1, L1, que é transferência de uma empresa do Brasil, que você trabalha para uma empresa daqui. Então tem alguns vistos nessa área que você pode estar pesquisando mais. Esses vistos de não imigrante, que é o O1, o L1, que é da categoria de trabalho, eu acho que é um bom caminho para quem já quer vir realmente com a permissão de trabalho para trabalhar de maneira legal aqui, até mais do que o visto de estudante, né, meu senhor, do Neném? Sim. Quando a gente veio pra cá, um dos erros que a gente cometeu. Eu cometi, né, nessa fase de nos preparar, o que eu pensei comigo? Eu vou lá com visto de florista mesmo, fico lá um tempo, depois eu começo a estudar e eu dou um jeito aí de me legalizar, mas isso foi um erro. Hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu tinha dinheiro no Brasil para aplicar um visto de trabalho. Um EB3 da vida, que hoje para mim é uma das melhores opções, que é um visto, é o EB3 para quem não é qualificado, quem não tem formação e experiência na área. E se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso, porque a gente já teria chegado aqui com a nossa documentação toda, e eu não precisaria ficar cá com um visto de turista, um visto de estudante, e tipo, tendo que estudar 20 horas por semana, e ainda dar um jeito da gente Seria mais pagar fácil, né? pelos nossos cursos. Seria algo mais fácil. Você já sairia do Brasil pensando realmente em algum tipo de processo que dá para aplicar, algum visto que dá para aplicar, que gerasse aí a permissão de trabalho, social, que aí a sua vida vai ser muito mais fácil aqui para você realmente construir essa base sólida, né? Eu iria então nesses vistos, talvez de início, que é um visto mais barato, mais rápido de ser aprovado de não imigrante. L1, dá uma pesquisada nessa parte. E depois, quando você realmente tiver certeza que quer ficar aqui, que quer aplicar para o seu green card, aí você pode buscar os vistos que te levam até um documento, que é aí o EB1, habilidades especiais, o EB2, para quem tem uma formação na área, pelo menos aí um bacharelado, por aí vai, e o EB3, para quem ainda não tem formação nenhuma, mas tem uma empresa patrocinando, né? O EB3 Unskilled, que eles chamam. O EB3, o mais legal disso tudo é que você não precisa ter nenhuma experiência na área. Você consegue hoje em dia encontrar empresas que elas vão fazer tudo para você, desde buscar um empregador que tem interesse em te contratar, Patrocinar, né? quanto fazer toda a parte da sua documentação. Então, é basicamente assim, se você tem o desejo de ir para os Estados Unidos e você tem o dinheiro para pagar, eles conseguem arrumar um lugar para você trabalhar e alguém querendo dar o documento para você vir para cá. Exatamente. Então, assim, pagou, chegou, basicamente. E uma das coisas mais interessantes sobre esse visto que a gente falou é que ele não é subjetivo. A pessoa que vai avaliar para poder liberar o seu visto, ela não escolhe, eu fui com a cara do José, eu não fui com a cara da Maria, eu fui com a cara do Clayton, não fui com a cara da Stephanie. Não tem nada disso. É basicamente assim, se a empresa cumpriu todos os requisitos, que tá precisando da mão de obra, tentou encontrar mão de obra no mercado e não achou, e tem uma pessoa estrangeira, que no caso vai ser você, interessado, eles são obrigados a ocuparem essa vaga, ou seja, eles são obrigados a trazerem uma pessoa de fora, ocupar essa vaga, e com isso você ganha o seu documento. Então,
Se você tem aí 100 mil reais, 130 mil reais, não sei mais ou menos quanto vai custar, depender de quantas pessoas são na sua família, é uma excelente forma de vocês virem. Então, se você é casado, tem filhos menores de 21 anos, todo mundo consegue vir junto, todo mundo recebeu o documento junto em um único processo. Qual que seria o meu planejamento? O que eu acho que é mais estratégico? Ao invés da pessoa aplicar um EB3 da vida do Brasil, que ela pode fazer do Brasil, ou em solo americano, eu aplicaria para um visto tipo O1, ou aplicaria para um visto ali, ou tentaria primeiro um visto de trabalho para essa pessoa conseguir chegar já aqui com a permissão de trabalho e aqui ela aplicar para um EB1, EB2 ou EB3. E eu tentaria levar para esse lado, se a pessoa tiver a oportunidade de aplicar para um visto de não imigrante, mas que dá a permissão de trabalho, pelo menos para ela chegar aqui nos Estados Unidos de maneira legal, poder trabalhar de maneira legal, chegando aqui ela já aplica para o green card dela, né? Então é um caminho também, claro, conversa com um profissional para você se inteirar melhor do assunto, mas com certeza hoje, com muito mais informação do que tinha antigamente, é mais fácil da pessoa conseguir o documento aqui, sem ela precisar esperar vencer para ir, então, pensar numa opção, né? Você já tendo em mãos a sua permissão de trabalho social, cara, é outra vida aqui. É outra vida. Nossa, sua vida vai fluir bem mais, você vai ter acesso já a construir seu crédito, você vai ter acesso a muito mais opção até de trabalho do que uma pessoa que não tem, né? E eu te falo, engana-se quem acha que imigrante é sinônimo de subemprego. Ah, tem que trabalhar no braçal. Cara, você não tem só isso de opção. Dá sim pra você voltar a trabalhar com alguma coisa que era da sua área, ou dá sim pra você empreender aqui em outras áreas e ter sucesso. É realmente uma vida mais digna em relação à prosperidade ou o que você veio fazer aqui. Exemplo disso, a área que a gente decidiu entrar, que é dentro da indústria de finanças, né? Que pega seguro de vida, estratégia de aposentadoria. Cara, é bizarro. Como eu converso com vários imigrantes aqui, e quando eu vou fazer a reunião com a pessoa, conversar com ela, entender o que ela já faz, uma grande parte, eu falo que 90% das pessoas que eu conversei, que ia falar para entrar pro time, apresentar a carreira, a grande maioria, mesmo com o documento na mão, estava trabalhando na limpeza, na construção, em trabalhos braçais, sendo que a pessoa tem assim um baita potencial. Ela tá naquele trabalho que ela tá infeliz, ela tá extremamente cansada, o corpo dando sinais de cansaço, ela tá insatisfeita com a rotina. E ela tem documento, cara. Que loucura, né? Pensar que até com documento a pessoa ainda se trava de não enxergar as opções que ela poderia estar pegando, né? Com certeza. E uma coisa que eu sempre falo, eu converso muito disso com a Carla e com as pessoas próximas, é quando a pessoa tá querendo empreender ou tá querendo fazer alguma coisa diferente, ela não sabe o que fazer. Algo que eu sempre falo é, se você tá aqui nos Estados Unidos ou pretende chegar aqui, se você fizer algo que vai ajudar a própria comunidade brasileira que está aqui, e se você fizer isso bem feito, de forma honesta, tudo certinho, é impossível o seu negócio não dar certo. Os brasileiros que estão aqui, eles são carentes de pessoas da própria cultura. Nós gostamos de conversar com pessoas que falam a nossa mesma língua. Independente se você sabe falar inglês ou não. Se tiver a padaria do Mike e a padaria do Joãozinho, eu vou na padaria. Eu vou querer meu pão de queijo, do Joãozinho, não importa. Isso é cultural. Independente se vai ter um negócio americano concorrendo com o seu negócio, 90% dos brasileiros vão escolher entrar no seu estabelecimento ou contratar o seu serviço por estar falando com um nativo de português, mesmo se sabe falar inglês ou não. Então, isso é uma dica muito importante. Seja você criar um negócio para reformar a casa, seja você ter um estabelecimento comercial, um barbeiro, um salão e tal. Eu dirijo 1 hora para ir cortar cabelo num lugar de brasileiro. Na frente da minha casa tem um cara, um menino que é americano, hispano. E paz. Que ele corta cabelo, mas eu não vou nele, eu quero ir lá conversar português. Eu vou uma hora para ir, 1 hora para voltar, para eu conseguir ter esse tipo de serviço. Então, pensa nisso, se você fizer isso direito, servir, né? Servir a própria comunidade é impossível de dar errado. E pra você ter ideia, teve uma vez que eu vi no Instagram uns vídeos circulando aqui da região de Orlando que eu achei fenomenal a ideia. Eles compraram, né, uma fazendinha e nessa fazendinha eles colocaram um fogão a lenha para poder fazer comida mineira. Foi um restaurante de literalmente comida mineira num fogão a lenha. Cara, a fazendinha assim, lotada. Você tem que agendar pra você conseguir vaga pra poder ir lá. Loucura, é tipo 2, 3 meses pra frente, o negócio já tá completamente lotado. Porque a gente fica carente dessas coisas aqui, né? O imigrante em geral ele fica carente. Aí você imagina aquela coisa que remete à infância, remete às suas raízes. Então a gente, mesmo podendo ter acesso a várias coisas, lugares americanos, que poderia ir, a gente ainda, na maioria das vezes, vai priorizar sim alguma coisa que é relacionada à nossa cultura, às nossas raízes. Sim. Então, empreender com isso aqui e buscar empreender solucionando o problema de brasileiro tem
grandes oportunidades para você. O restaurante que a gente vai, o restaurante japonês que a gente vai, eu Ah, vou é? te dar um exemplo. A 8 minutos da nossa casa tem um restaurante... É, japonês. Japonês. A 8 minutos. Pega o carro, dirige 8 minutos, tô comendo sushi. Mas 45 minutos da gente tem um restaurante japonês Brasileiro. e adivinha onde a gente vai? A gente vai sempre no brasileiro. Por quê? A gente quer Porque tem comer... Doritos em cima. Tem Doritos em cima, manga, mentira. Tem pessoas lá que vão tratar a gente bem, vão falar a nossa língua. Então, Sim, assim, faz muita diferença. mesmo lá sendo mais caro muitas vezes do que um lugar que é americano, a gente prefere ir lá. E lá, pelo fideliza, né? E a gente adora falar de opções para você empreender aqui. A gente sempre enfatiza que nada é melhor do que você trabalhar para você mesmo, seja como autônomo ou montar um business aqui, que tem muitas oportunidades. E aí, trazendo esse gancho de trabalhar de casa, tem o quê? Tem uns 6 anos, né? Pelo menos que a gente trabalha de casa. Quem acompanhou lá os primeiros vídeos do canal, né? O início que a gente começou a postar no YouTube, viu que na época a gente ainda trabalhava de delivery, eu trabalhava de babá, então a gente ainda trabalhava para outras pessoas até que a gente realmente decidiu ter coragem, ter bolas para poder empreender e daí então foi um caminho sem volta, né? A gente testou vários empreendimentos aqui, validamos várias ideias e acho que a gente se encontrou nessa área que permite que várias pessoas, talvez você que está assistindo esse vídeo, você também poderia ter a mesma experiência que a gente está tendo, a mesma oportunidade que a gente está tendo de tirar uma licença do Departamento de Finanças do estado que você mora, seja Flórida, Massachusetts, Califórnia, enfim, você vai tirar uma licença do seu estado, que é para você se tornar basicamente um corretor de seguros. E o corretor de seguros, eles conseguem fazer planos de seguro de vida, estratégia de aposentadoria, para o dinheiro do cliente ali, por exemplo, ter rentabilidade. Então é muito interessante o produto que a gente oferece, a solução que a gente oferece para a nossa comunidade. E a parte interessante é que você consegue fazer tudo isso acontecer de casa. Do conforto do seu lar. De pijama, brincadeira. Daqui pra baixo. Pijama funcionando a pantufa, né? Né? E, cara, principalmente pra quem é mãe, tem filho pequeno, a gente sabe que a mulher, nesse caso, né, ela tem que deixar o filho ou na creche ou em algum lugar, se a criança tem menos de 5 anos. Vai pagar caríssimo. Né? 1.500, 2.000 por mês, dependendo do quanto você vai gastar com a creche, se você tem um filho ou mais. E às vezes a mulher, ela paga pra trabalhar, né? Trabalha num lugar pra pagar quem vai olhar a criança. E não tem rede de apoio aqui, então Sim. ela fica presa nessa parte. Então acho que é perfeito, porque é algo que ela consegue fazer de casa, perto da família. Ela não precisa talvez ter esse custo a mais, a família em geral não tem que ter esse custo a mais. Sim. E a economia de tempo, velho, que você tem de sair da sua casa para ir trabalhar, aqui é tudo, o perto é meia hora. Então, assim, o normal é 45 e o meio longe é 1 hora. Então, se trabalha longe, que é 1 hora, é 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, você, das 16 horas que você está acordado, se você tem 2 horas a mais só para você não ter que se locomover, já é uma grande vantagem. Ou para você descansar, ou para você aproveitar esse tempo trabalhando, ou com a sua família. E pra você ver, desde que a gente realmente começou a trabalhar nessa indústria, né? A gente começou em outubro de 2024, que a gente saiu dos outros projetos e começamos nessa área. A gente começou a cuidar muito melhor da nossa rotina. Sim. Malhar com constância, coisa que a gente não fazia tanto. Então, todos os dias, 6 vezes por semana, a gente tá malhando, a gente tá fazendo exercício, a gente almoça sempre juntos, passa o período junto, produz em casa. Então, assim, Sim. acho que a rotina no geral fica A gente muito... briga junto em casa agora. A gente briga. A gente tem tempo pra gente brigar às Mas- 3 horas da tarde. Que luxo! Se fosse no passado, às 3 horas da tarde, eu ia estar em um lugar, ela ia estar no outro. A gente não ia ter o prazer de De uma brigar. briga no meio da tarde. Tá vendo? Dá tempo agora de brigar de manhã, brigar de tarde, brigar à noite. Muito melhor, não é? Muito melhor. Pois é, então assim, Brincadeiras à parte. brincadeiras à parte, realmente acho que vai trazer uma sensação de qualidade de vida, porque eu acho que uma das coisas que o imigrante sente quando ele tá aqui também é ele fica um pouco isolado, sabe? Sim. Ele se sente um pouco carente, porque ele vai deixar amigos, família, todo mundo pra trás e ele não conhece tanta gente aqui. Então ele tá começando uma vida do zero mesmo, ele tem seus desafios. Eu conheço até gente que já mora aqui há muito tempo e ainda assim tem essa certa carência de pertencer a... Tem um grupo de amigos com o mesmo propósito, né? Exatamente. E eu falo até pela gente, a gente era uma dessas pessoas, eu acho que antes de entrar nesse business, né? A gente sempre trabalhou com subemprego antes, depois começamos a trabalhar de casa pela internet, né? Fazendo alguns projetos que vocês já conheceram aí ao longo do tempo.
Mas ainda assim, a gente era bem solitário, né? Era Era. sempre nós dois, bem mais fechados, Os né? primeiros 2 anos, para você ter ideia, a gente conheceu 2 casais aqui. E assim, a gente encontrava com eles às vezes, tal, não era sempre. E era só a gente, a gente e porque a gente também vai encontrar muitas pessoas que não estão no mesmo propósito de vida, não têm a mesma cabeça que a gente, né? Ainda não se desenvolveram para buscar melhorar, ter uma vida boa, completamente certa, né? Aí melhor sozinho que mal acompanhado, né? Exatamente. E quando você vai num trabalho onde só da pessoa querer aquele trabalho, ela já passou por vários filtros dela ser uma pessoa ambiciosa, ela quer fazer aquilo, ela não vai ter medo de uma profissão que vai exigir uma licença muitas vezes. Aquela pessoa já tem alguns filtros, então é uma pessoa que vai ser parecida com você. Isso a gente sentiu que praticamente todo mundo que tá, não todo mundo, mas 90% das pessoas que começam a trabalhar com a gente são pessoas que estão no mesmo propósito, são pessoas que querem cuidar da própria família, querem ter uma vida melhor, já estão assim focadas, sabe? Não é uma pessoa que ainda tá perdida querendo caçar E de bônus, cerveja e bebida e boteco. tipo isso. De bônus, ainda tem as viagens que a gente faz com o time. Então você ainda viaja com amigos, que eu acho que isso é muito legal, uma experiência muito legal que a gente não teria e nunca teve fora daqui, desse business, né, no geral. E você ainda tem os churrascos que a gente faz para reunir o time, os encontros presenciais que a gente faz, vira e mexe a gente faz os encontros. Então, assim, acho que isso trouxe também um senso de pertencimento, de comunidade, coisa que ninguém ali tinha individualmente, não tinha, né? Sim. Então, acho que é muito foda. Se você quiser saber mais informações para você, dependendo for do seu interesse, ou entrar para o Money Club, ou conhecer mais dessa indústria que a gente está falando, eu vou deixar os links na descrição. Precisa ter permissão de trabalho, então isso é um dos motivos a mais de você correr atrás também da sua legalização, né? Com certeza. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui nesse canal agora, acompanha os outros vídeos. E é isso aí, pessoal, se inscreve no A gente canal. tá frenético na criação de conteúdo, né? Beijos, abraços e Continua tchau. assistindo os outros vídeos, vai lá no meu Instagram, carla.marinho. Ian Calheiras B. Links importantes na descrição. Beijo, fui!